Bíblia relata: não terás outros deuses além de mim, disse o Senhor. Bem, em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que de cara existem outros deuses. Segundo, o que o Senhor fala é acima dele, que é o Criador. Não terás outros. No livro do profeta Isaías, Deus reforça esse conceito ao dizer: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Então, abaixo de Deus Supremo, existe e pode-se ter outros deuses, tendo em vista que adorando um, adora-se ele mesmo, pois tudo provém dele e para ele, desde que você só tenha como único Deus Supremo, o Senhor Todo-Poderoso e único Criador. Lembrei-me de Zeus, o Deus Supremo do Olimpo, e abaixo dele há tantos outros deuses como Atena, Hades, etc. Zeus não compartilha seu poder com os outros deuses, mesmo sendo seus filhos, mas assim como Zeus, os outros deuses têm seus servos cada um. Vale lembrar que tudo emana e é criado por Deus Supremo, até os deuses menores, cada um com sua especialidade e poder. O Criador deixa claro que tudo emana e tudo é criado a partir dele próprio. Através dele, tudo é possível. Nele está tudo, nele todo o poder, nele toda a sabedoria, nele toda a onisciência, nele toda a onipotência, nele toda a onisciência. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, o Criador. Somente um Deus pode compreender a sua essência divina, sua dualidade e sua existência. Compreender Deus é a extrema loucura para a vida humana e as outras criaturas do universo. Deus em si é o próprio universo. É a própria essência da vida e da morte. Morte não existe, só um termo usado pelos humanos para compreender a saída da energia quântica do corpo. Deus em si é a própria essência do que conhecemos como o bem e o mal. Também não existem esses termos para os deuses, termos esses apenas para os humanos. Tudo é nele, tudo vem dele, tudo mana dele. Tudo neste universo é manipulado para que fique do jeito que queremos. Chama-se a lei da atração, tão poderosa e infalível. Quando você movimenta a energia quântica em você, a atração se movimenta mais rápido e os resultados são mais rápidos. É como um liquidificador. Se bater no lento, a demora para a homogeneização é lenta, mas se você colocar no máximo, o resultado é mais rápido. Por isso, deve-se usar a atração. Aliás, o que é a lei da atração? No universo não chamamos de lei de atração o fato de conseguirmos moldar a energia quântica em nosso favor. Até as crianças já fazem isso, mas o planeta Terra ainda está aprendendo a força vibracional que tem o sistema cerebral e a glândula pineal. Os mais inteligentes são aqueles que aprenderam a usar seu cérebro estudando, analisando e praticando as coisas que aprenderam. Os humanos só chegaram a este ponto simplesmente porque usaram seu cérebro de uma forma constante. Vale lembrar a vocês que quanto mais praticarem, aprenderem e estudarem, mais evoluídos ficarão seus cérebros a ponto de desenvolverem grandes capacidades intelectuais e espirituais. Existe um ponto em que, a partir do momento que os seus cérebros chegam a uma evolução, mesmo pequena, o espiritual começa a se desenvolver mais rápido e com mais eficiência, podendo os desenvolvidos verem os seres celestiais ou simplesmente as energias vibrantes que estão em constante movimentação universal. Os termos aqui usados não condiz com os termos que usamos nas hordas imperianas.
Estes termos, cito, alguns são de características humanas, mas para um entendimento melhor, procurarei entrar neste contexto terrestre. Vocês não fazem a mínima ideia o quanto são poderosos, mas para isso precisam se evoluírem. Em primeiro lugar, quebrarem os paradigmas que os prendem, as normas e as leis sem nexos algum. O ser humano precisa ser livre para pensar, para agir, para se desenvolver, para criar. Enquanto existir barreiras criadas pelo próprio homem, a raça humana nunca se evoluirá. Digo, barreiras sexuais, barreiras espirituais, barreiras religiosas, éticas e morais. Muito poderão me questionar: e se a moral acabar, o mundo virará uma anarquia? Aí pergunto: sobre o que é moral? Pois até o momento o que se diz moral não passa de cabresto intelectuais e físico. The Bible says, "You will have no other gods beside me," said the Lord. First of all, the Bible makes it clear that there are other gods right away. Second, what the Lord speaks is above him, who is the creator. You will have no others. In the book of the prophet Isaiah, God reinforces this concept by saying, "I'm the Lord, this is my name. I will not give my glory or images to my praise." Then, under the supreme God, there is and can be other gods, considering that worshipping one adores itself, since everything comes from Him and for Him. As long as you have only the supreme God, the Lord Almighty and the only Creator. I remember Zeus, the supreme god of Olympus, and beneath him are so many other gods, like Athena, Hades, and Zeus does not share his power with the other gods, even though they are his children. But just like Zeus, the other gods each have their servants. It is worth remembering that everything emanates and is created by the supreme god to the lesser gods, each with its specialty and power. The Creator makes it clear that everything emanates and everything is created from Himself. Through it, everything is possible. In it is everything. In Him, all power. In Him, all wisdom. In Him, all omniscience. In Him, all omnipotence. In Him, all omniscience. God is beginning and the end of all things, the Creator. Only God can understand His divine essence, His duality, its existence. Understanding God is the extreme madness for human life and the other creatures in the universe. Understanding God is the extreme madness for human life and the other creatures in the universe. God in you is the own universe. It is the very essence of life and death. Death is not just a term used by humans to understand the outflow of quantum energy from the body. God Himself is the very essence of what we know as good and evil. Everything is in Him. Everything comes from Him. Everything emanates from Him. Everything in this universe is manipulated to make it the way we want it. It is called the law of attraction, so powerful and infallible. When you move the quantum energy in you, the attractions moves faster and the results are faster. It's like a blender. If it's not slow to mix, it's slow. But if you put the maximum, the result is faster. So you must use attraction. In fact,
What is the law of attraction? In the universe, we do not call the law of attraction the fact that we are able to shape quantum energy in our favor. Even children already do this, but the planet Earth is still learning the vibrational force that has the brain system and the pineal gland. The most intelligent are those who learn to use their brain by studying, analyzing, and practicing the things they learned. Humans one got to one got to this point simply because they use their brain constantly. It is worth reminding you that the more you practice, learn, study, the more evolved your brain will become, to the point of developing great intellectual and spiritual capacities. There is a point where from the moment your brain reaches an evolution, even a small one, the spiritual begins to develop faster and more efficiently. The developed one can see the celestial beings, or, or simply the vibrant energies that are in constant universal movement. The terms used here do not match the terms we use in the Empyrean order. These terms I quote some are of human characteristics, but for a better understanding I will try to enter this terrestrial context. You have no idea how powerful you are, but for that you need to evolve. First of all, to break the paradigms that bind you, norms and laws without any connection. The human being needs to be free to think, to act, to develop, and to create. As long as there are barriers created by man himself, the human race will never evolve. I mean sexual barriers, barriers spiritual, barriers religious, ethical, and moral. Many may question me. If morality ends, the world will become anarchy. Then asking about what is moral. Because so far what is said to be moral is nothing but intellectual and physical halter. Thanks for listening it and reading it. It's the laws and the wisdom of the Empyrean order, in intergalactic Empyrean order, the place and the realm of gods of the universe. And I am a god, and I'm trying to speak English here to pass these messages for everyone in the planet Earth.